E a gente segue, pessoal, falando sobre os impactos desse acordo provisório de paz no Oriente Médio, para conversar agora com o economista e professor do IBMEC, José Niemeyer. Professor, mais uma vez, muito bem-vindo aqui no Money. Um bom dia para o senhor. Oi, Muriel. Fazia tempo que eu não falava com você. Obrigado pelo convite. Um abraço a você, o assinante da CNN Money. E parabéns pela reportagem com Diego Pavão. Tem alguns pontos que eu discordo dele, mas vamos ver se consegue conversar isso agora. Vamos falar justamente sobre isso, professor. Eu quero muito te ouvir, antes de mais nada, para entender, diante desses 14 pontos que foram aí divulgados pela CNN Internacional, que a gente já teve acesso, deixando claro que talvez não sejam exatamente esses pontos que vão ser assinados lá na sexta-feira, mas pelo menos por enquanto é o que já tem por aqui. Como é que o senhor enxerga esse cenário, tanto para os Estados Unidos quanto para o Irã? Olha, Muriel, do ponto de vista da história da guerra, principalmente na guerra moderna, é fundamental para se verificar, depois de um acordo de paz, quem venceu a guerra, é importante verificar os ganhos econômicos que o país invadido, ou que o país que invadiu ou que atacou, ganharam com a guerra. Tá? E neste acordo fica claro, para mim fica claro, que o Irã conseguiu muito espaço do ponto de vista econômico. Ele foi destruído em infraestrutura? Foi. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter parte desta infraestrutura reconstruída e aí também os Estados Unidos ganham. Isso em teoria, chama-se capitalismo de reconstrução. Um país ataca outro país e participa da reconstrução do próprio país. Então, as construtoras, as empresas ligadas à construção pesada em infraestrutura de petróleo, isso vai impactar, inclusive, na minha opinião, na Bolsa de Valores, vão ajudar a reconstruir o Irã. Tem um recurso, parece, não vou dizer todo esse recurso indicado nos pontos, mas algum recurso terá, porque isso é um bom negócio para empresas de reconstrução norte-americanas e europeias. Tá? É uma pena dizer isso, mas chama-se de capitalismo de reconstrução. Você destrói para depois reconstruir e ganha com isso no setor privado, principalmente, ou até estatal, tá? Empresas de construção estatal, por exemplo, do próprio Irã. Né? Bem, uma outra questão são os recursos que vão ser disponibilizados para o Irã, recursos financeiros. Né? Muito dinheiro, muito recurso que vai entrar já na economia iraniana. Né? Uma outra questão é o Estreito de Hormuz. Não fica claro nos 14 pontos, no ponto específico sobre o Estreito de Hormuz, mas o Estreito de Hormuz começará a ser usado pelo Irã em situações específicas do ponto de vista estratégico militar como uma arma de guerra. Na minha visão, mais uma vitória para o Irã. A questão do programa nuclear, que seria uma vitória para a Casa Branca, vai ser muito complicado, porque são programas secretos em qualquer país, inclusive nos Estados Unidos da América, e a verificação disso com a Agência Internacional de Energia Atômica, energia nuclear, é muito complicado, Muriel, porque por isso que eles estão dando 60 dias, mas eu acho que em 60 dias vai ter uma negociação sobre isso, especificamente sobre isso, que é a questão do programa nuclear, e vão ser negociações morosas. O Irã até estava conversando bem com a Agência Internacional de Energia Atômica antes da guerra, mas vai precisar voltar, e aí o papel da diplomacia iraniana, que é uma diplomacia competente, vai ser fundamental. Então, me parece que, do ponto de vista econômico, estratégico econômico, o Irã venceu a guerra. Essa é a minha visão. Agora, os Estados Unidos conseguiram alguns objetivos, não conseguiram o principal, que era a mudança do regime, que talvez seja um ponto aí dentro do caráter político da guerra, mais um ponto que favorece o Irã. Mas é interessante notar que tudo isso que está acontecendo essa semana e nos próximos 60 dias, na minha visão, vai projetar um clima de otimismo nos mercados internacionais com relação a petróleo, preço de seguro, preço de frete e principalmente sobre os negócios que serão gerados para reconstruir o Irã. E também, aí sim, talvez uma vitória da Casa Branca, que é muito ligada ao setor de petróleo nos Estados Unidos, uma reconstrução do Irã a partir do interesse do setor energético norte-americano. Um outro ponto, professor, é o fato de que a gente comentava agora há pouco com o Diego, é que eles não mencionam o Estreito de Hormuz. Eles deixam de citar, inclusive, a própria expressão, enfim, o Estreito de Hormuz como um todo.
E justamente por causa dessa polêmica toda com relação ao Irã ser dono, controlar o Estreito de Hormuz, eu queria muito te ouvir com relação a como é que fica esse cenário depois da assinatura desse contrato, porque a gente sabe que essa incógnita está no ar ainda com relação ao Estreito de Hormuz e qualquer novo ataque que possa vir a acontecer, a gente sabe que o Irã pode bloquear de novo o espaço. Muriel, o Estreito de Hormuz é uma, vamos chamar de falha geográfica, uma boa falha geográfica por onde o oceano entrou, né, com o tempo, né, a história do planeta, e ali se criou uma zona importante para escoamento de produção, principalmente de petróleo e gás, mas outros produtos passam por ali, principalmente para a Ásia, para a China, Japão, Singapura, é muito importante, principalmente para os países do norte ali da Ásia, Mar do Sul da China, Japão, Filipinas, Vietnã, muito importante, Taiwan. E é importante porque ali passa muito petróleo, onde passa petróleo passa gás, e o gás é fundamental, por exemplo, só para citar um ponto, para resfriar as indústrias de alta tecnologia do Oriente. Taiwan, China, Vietnã, Japão, tá bem. Então é muito importante. Só que parte do Estreito de Hormuz é a costa de Omã, e a outra parte é a costa do Irã. O Irã não é soberano, o Estreito de Hormuz não pertence ao Irã. O Estreito de Hormuz pertence ao planeta Terra, a estrutura geográfica do planeta Terra, né? De território. Mas agora o Estreito de Hormuz virou uma arma de guerra. Esse é um resultado, na minha visão, que foi entregue para o Irã pelo governo Trump. Ele entregou ao governo, Trump entregou ao governo Teherã essa possibilidade, sem querer, né? Imagino que sem querer, do Irã perceber o caráter estratégico, geoestratégico e estratégico militar do Estreito. E vai usar isso, sim, para chantagear o sistema internacional, que é típico de um país autocrático, ditatorial, como o governo do Irã. Muito bem, professor José Niemeyer, economista, professor do IBMEC, mais uma vez, sempre muito bom te ouvir, viu, professor? Obrigada pela conversa. A gente vai conversando ao longo das próximas semanas para entender o que nos aguarda com relação a esse acordo, viu? Bom trabalho por aí. Muriel, prazer falar com você e com assinantes da CNN Money. Obrigada, professor.